Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui na Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir as Escrituras. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Eu não sei como você está, eu não sei se você tem falado com Deus ultimamente ou se está de greve. Está intrigado com Deus, que às vezes a pessoa ela ora e aí não tem resposta não vem, ou aquela que ela quer que venha não vem, e ela diz: eu não vou orar mais não, que eu já orei, já falei com Deus e não resolve, nada vai para frente, eu vou largar isso de mão. Então nós vamos aprender hoje aqui na Palavra de Deus, através de um exemplo de um homem de Deus, que fez uma oração tão curtinha e Deus lhe respondeu tão rápido, lhe dando aquilo que ele pediu para Deus. E nós vamos aprender algumas qualidades que este homem de Deus tinha para ter respostas tão rápidas. Porque talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. E os modelos estão aqui, nossos heróis estão aqui, os nossos referenciais estão aqui na Palavra de Deus. Aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 18, este homem de quem eu falo é Elias. E ele faz um desafio aqui. Aonde nós vamos ler 1 Reis 18, versículo 20. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, o monte conhecido como o Monte da Decisão. Então Acabe, que era o rei de Israel, enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão divididos, pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não lhe disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-os em pedaço, o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre o altar, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. E Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, porque vocês são muitos. Depois eu invocarei. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. E pegaram o novilho que lhes foi trazido, o prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia.
dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a uma necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessitem que alguém lhe acorde. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas, com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, que é às 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma da parte do Baal. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. E então disse: encham 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez, e a água estava escorrendo do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, que horas é? 3 horas. O profeta Elias se aproximou do altar e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. E quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Diga glória a Deus, oh graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Está aqui um exemplo de fé, um exemplo de oração atendida. O que é necessário para que você venha ter a resposta que você deseja da parte de Deus? Você já aprendeu que Deus tem o melhor, que Deus quer nos dar o melhor. Se nós o ouvirmos e quisermos, nós vamos comer o melhor da terra. E por que muitos ainda não estão comendo? A resposta está aqui nesse texto, uma dessas respostas.
é por causa da adoração, da fé dividida. Sabe quando a pessoa fica de um lado para o outro, dividindo a sua adoração? Uma hora acredita que o Senhor é Deus e o segue. Outra hora acredita em Baal. Eu vou falar, Jesus, do jeito como o Senhor está dizendo. Uma hora está diante do altar de Deus, na casa de Deus. Outra hora está na macumba. Outra hora está no terreiro. Outra hora está na... Jesus amado, baiano, rodando no chão, os demônios. E a pessoa não sabe por que quando ela ora, Deus não lhe dá o que ela está pedindo. Santa paciência. Nós precisamos, amado, decidir o que a gente quer da nossa vida. Eu já tomei minha decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você ainda tem dúvida do que você quer, de que lado é que você vai ficar, de que lado é que você está, você precisa se decidir. Porque o atraso não está em Deus. Eu lhe digo, sem medo de errar. A parte fraca não é Deus, o elo fraco da corrente. Não é. Elias sabia disso. Ele disse ao povo: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus para vocês, pois vamos seguir. Vamos segui-lo. Vamos ouvi-lo. Vamos obedecê-lo. Se não é para vocês, pois siga o caminho de vocês. Agora, quanto a mim, ele esperava uma resposta daquele povo. E sabe qual foi a resposta que o povo deu? Porém, o povo não disse uma só palavra, ficou caladinho. Porque o silêncio também é uma resposta diante de Deus. Quem se cala, que não quer assumir a sua fé publicamente, que não quer desagradar A, B, C, D, que toda pessoa que chega perto, que faz um convite, você sabe que aquele lugar, Deus não está ali, Deus não lhe quer ali, Deus já lhe tirou dali, ali não está a luz. Aí você, para não desgostar, aí você se cala diante de Deus e deixa Baal te guiar, outros te guiar, te dizer aonde é que você tem que ir. Isso não agrada a Deus. Quando uma pessoa é assim, calada em direção aonde ela deveria ter uma posição firme, quando alguém lhe fizer uma proposta, você dizer: não, eu não ando mais nesse tipo de lugar, eu não ando mais nesse tipo de ambiente, eu não faço mais isso porque agora eu sou de Deus. Meu jeito de viver é outro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em vez da pessoa ser firme, porque talvez é isso que está faltando para esse que está te guiando para o lugar errado começar a andar contigo para o lugar certo. Porque enquanto você se deixa guiar pelos outros, você nunca vai ser um líder que guia. Agora, toma uma decisão firme que Deus vai começar a te usar para te dar alguns para ir atrás de ti.
Esses serão os primeiros, os de dentro de tua casa. Que você vai influenciar na direção de Deus. Porque Elias tinha uma decisão firme. O povo não tinha, o povo estava calado, com medo. Ou querendo estar dos dois lados. Se aqui não der certo, eu corro para ali. Se Deus não responder, eu vou pedir pro diabo. Aí Elias disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, aquele que nunca beijou os pés de Baal. Eu nunca me curvei diante dele. Porque havia a esposa do rei Acabe, a rainha Jezabel, que o que ela fazia diante das estátuas de Baal, que era uma imagem de um deus, que para ela era aquele que mandava a chuva, que abençoava a colheita. Ela fazia as pessoas se dobrar diante de Baal, obrigava as pessoas a beijar os pés da imagem. E se não fizesse, ela matava. E os outros profetas, uma grande parte deles, ou estava escondido com medo de morrer dentro das cavernas, ou já tinha se curvado e beijado para salvar sua própria vida. E Elias disse: olha, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor que não beijou Baal os pés dele, que não se curvou diante dele. Porque eu sei de que lado é que eu estou. A minha decisão não vou mudar, não. Eu sou de Deus, eu represento o nome do Senhor. E ali estavam 450 profetas de Baal, que ensinavam as pessoas que Baal era Deus. Aí ele disse: vamos chamar para o desafio. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. Porque é uma coisa que não cai do céu, fogo assim. A chuva, se fosse para responder com chuva, podia a chuva descer mas fogo só Deus. E se for verdadeiro, nós vamos fazer aqui 2 ofertas, 2 novilhos. Vocês vão preparar o de vocês aí do jeito que vocês quiserem. E eu vou preparar o meu. Trago 2 novilhos e eles escolhem qual vai ser o deles, que é para não dizer que tá tendo maracutaia aqui pelo meio. Eles escolhem primeiro qual é o deles e eu vou ficar com o outro. E ali os profetas de Baal pegaram o novilho, montaram o altar deles, do jeito como eles faziam de costume, e começaram a se prostrar, se curvar, pular, gritar. Pegaram facas, começaram a se cortar, derramar sangue. E passaram a manhã até o meio-dia fazendo isso. Aí o Elias começou a zombar, dizer: grita mais alto. Ele ainda não mandou fogo, porque talvez não está ouvindo vocês. Vocês estão orando muito baixo. Grita mais alto. E ali eles fizeram a dança do fogo, a dança da chuva. Eles fizeram tudo que deu para fazer. E nada de fogo. Aí quando foi chegando já perto das 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício da tarde, que era a hora aonde todos os dias era um horário aonde se apresentava diante de Deus as ofertas, a oração, o clamor, às 3 horas da tarde, porque isso representava o que Jesus ia fazer lá na cruz. Porque do meio-dia às 3 horas da tarde teve trevas, quando Jesus foi crucificado. Mas quando deu 3 horas da tarde, ele expirou, ele entregou o espírito dele.
está consumado. Então, tinha-se esse horário das 3 horas, o horário como o horário marcado para a hora do sacrifício da tarde, porque isso aí revelava o que Jesus ia fazer lá na frente. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando deu a hora das 3, o Elias disse: vocês clamaram até agora é a minha vez. Aí o altar de Deus estava em ruínas. Por quê? Porque ninguém ofertava mais para Deus, ninguém fazia mais culto diante do altar de Deus, estava tudo estiorado. Aí o Elias disse: tragam 12 pedras, cada uma dessas pedras vai representar uma das tribos. Aí montou o altar, botou a lenha, botou o novilho, cavou umas valas ao redor, mandou trazerem água, encharcar de água. 3 vezes veio os cântaros cheios de água para molhar bem. E aí ele fez uma oração pequena. Porque quem tem o hábito de orar, amado, todos os dias, isso conta nos dias de desafio. Isso conta. Tem gente que só ora, só fala com Deus nas emergências, sabe? E o Elias era um homem de Deus. Ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus. Que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que, segundo a Tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Por quê? Porque ele não estava fazendo esse desafio porque ele queria, da cabeça dele, invenção da cabeça dele. Não, ele estava fazendo porque Deus mandou. Deus o direcionou. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. E nesse mesmo instante, Deus mandou cair fogo do céu e o holocausto, o novilho pegou fogo, o fogo veio e lambeu a água que estava todinha ao redor, não tem? E o povo começou a gritar: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E começaram a se ajoelhar, se prostraram. E Elias mandou prender os 450 profetas mentirosos e matou tudinho, que é para não inventar mais mentira, para enganar as pessoas. Então Deus quer nos responder agora. Tem que parar de tá pulando de galho em galho, sabe? Tem que tomar uma decisão firme. O que mais que Elias fez? Orou às 3 horas da tarde. O que foi mais que ele fez? Se dispôs a ofertar, colocar a oferta no altar. Aí a resposta desceu. Não a resposta qualquer, mas aquela que ele queria. Exatamente. Ver e ouvir. Disse: eu quero que o Senhor mande fogo. Pois foi isso que Deus mandou. Então, em nome de Jesus, pega essa palavra para você. Faça o que Elias fez. Certamente Deus vai te responder. Não divida a sua adoração. Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 14. Romanos 14. Romanos 14,
versículo 11. Vamos lá. O que diz a palavra de Deus? Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmos diante de Deus. Diga glória a Deus. Deus está dizendo aqui que nós devemos dobrar o nosso joelho e o nosso louvor da nossa língua somente para Ele, somente para Ele, somente diante dEle. Não se ajoelhe diante de imagem de escultura nenhuma. Nem ensine seus filhos isso. Não ensine eles a beijar a imagem de escultura, o pé da imagem. Não ensine isso a eles. Porque cada um de nós vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. Todo joelho e toda língua deve dar louvores a Deus, somente a Deus. Não divida a sua adoração. A palavra de Deus diz lá no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 18, conta a história de Mesaque, Sadraque e Abednego, que o rei tinha feito um decreto para que eles se ajoelhassem diante da imagem do rei, uma imagem de escultura. E eles disseram: olha, eu não sei se Deus vai nos livrar ou não, mas fica tu sabendo, ó rei, que diante dessa imagem nós não nos curvaremos e nem nos prostraremos, porque faremos isso somente diante de Deus. E aí o rei, havia uma punição de quem não se curvasse, ia ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Aí o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Aqueles guardas que foram levando eles amarrados para jogar dentro da fornalha, só da quintura morreram. Quando empurraram eles lá dentro, o rei disse: menino, não foram 3 que foram jogados lá dentro? Como é que eu tô vendo 4 caminhando tudo solto e eles não estavam amarrados não? Porque quando eles foram jogados lá dentro, Deus já estava lá dentro e nenhuma chama ardeu. Mandaram abrir lá a tampa da fornalha, mandaram eles saírem, nenhum cheiro de fumaça, nenhum fiapo de cabelo queimou. Porque Deus honra, Deus responde, Deus livra, Deus manda fogo, Deus livra do fogo. Deus é com aquele que já sabe o que quer. Você já tem idade suficiente para saber o que você quer para sua vida. A palavra de Deus diz no livro de Esté, no capítulo 3, versículo 5, que havia um homem no reino chamado Amã, que queria que todas as pessoas, quando ele passasse, se curvasse, se ajoelhasse diante dele. E havia um judeu chamado Mardoqueu, um homem de Deus. Ele disse: eu não me curvarei, nem me prostrarei diante de homem nenhum. Pode estar vivo, passando e mandando me ajoelhar. Eu não me ajoelharei e nem me curvarei, porque só faço isso diante de Deus. Aí o Amã disse: eu vou fazer uma forca para enforcar esse desgraçado que não me honra. Aí ele fez a forca. Só que no dia que ele estava pensando de exterminar Mardoqueu, Deus fez o rei não dormir, para poder promover Mardoqueu, exaltar no dia que ele estava planejando matar. E quem foi enforcado nessa forca foi o próprio Amã, que foi enforcado no lugar de Mardoqueu.
O rei o condenou à morte, e à morte na própria forca que ele tinha feito para o outro que não se curvou diante dele. Porque Deus faz o impossível acontecer. Deus é aquele que defende os seus. Se você é de Deus e Deus é teu Senhor, não te preocupa não. Que quem se levantar contra ti, quem tocar no que é teu, Deus vai punir. Só por amor a você. Deus ama aqueles que lhe amam. Deus defende aqueles que são dele. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Eu sou de Deus. E Deus é meu. Eita glória! E eu oro para que você possa tomar essa decisão. Essa decisão é a mais importante da sua vida. E não deixe os outros lhe levar para o lugar errado, não. Diga não. Tenha coragem, tenha fé. Tenha ousadia. Você é de Deus. Eu ando na luz. O Senhor guia a minha vida.